Médico ateu declara paciente morto até que Jesus entra no quarto e o ressuscita. O monitor emitiu o som contínuo e agudo que todo médico conhece. A linha verde se transformou em uma reta implacável. Dr. Ricardo Mendes olhou para o relógio na parede, 23 horas e 42 minutos. Suspirou, cansado. Mais uma perda. Ele se aproximou do leito onde jazia o corpo de Samuel Ferreira, 53 anos, evangélico, pai de 3 filhos. Câncer terminal em estágio avançado. Ricardo colocou o estetoscópio no peito do paciente. Nada. Verificou as pupilas com a lanterna. Dilatadas, sem reflexo. Checou o pulso. Ausente. Hora do óbito, 23 horas e 42 minutos, disse em voz alta para a enfermeira anotar. Ele havia feito isso centenas de vezes em 15 anos de carreira. Apenas mais um protocolo. Apenas mais um corpo. Mas o que aconteceria nos próximos 5 minutos destruiria completamente tudo aquilo em que o Dr. Ricardo acreditava. Ou melhor, tudo aquilo em que ele não acreditava. Ricardo Mendes era conhecido no Hospital São Lucas como um dos melhores oncologistas da cidade. Competente, dedicado, mas frio. Seus colegas sabiam, ele não tinha paciência para conversa sobre fé, religião ou qualquer coisa que não pudesse ser provada cientificamente. Ele crescerá em uma família religiosa. Ia à igreja todos os domingos com a mãe. Mas quando entrou na faculdade de medicina, algo mudou. Quanto mais estudava o corpo humano, mais se convencia de que não havia alma, não havia espírito, não havia nada além de biologia, química e física. Se Deus existe, por que deixa crianças morrerem de câncer? Ele costumava perguntar. Se Deus é bom, por que permite tanto sofrimento? Ninguém nunca conseguiu responder de forma que o satisfizesse. Então ele simplesmente parou de acreditar. Para Ricardo, a morte era o fim. Ponto final. Não havia céu, não havia inferno, não havia vida após a morte. Apenas o nada. E foi exatamente essa convicção que tornou o que estava prestes a acontecer ainda mais devastador para ele. Samuel Ferreira havia descoberto o câncer há 18 meses. Começou com dores nas costas que ele ignorou por semanas. Quando finalmente foi ao médico, o diagnóstico veio como uma sentença: câncer no pâncreas, metástase no fígado e nos pulmões. Estágio 4. Terminal. Os médicos lhe deram 6 meses de vida. Ele sobreviveu por 18. Durante todo esse tempo, Samuel nunca perdeu a fé. Mesmo quando a quimioterapia o deixava tão fraco que mal conseguia sair da cama. Mesmo quando perdeu todo o cabelo, todo o peso, toda a força. Mesmo quando a dor era tão intensa que ele chorava durante a noite. Sua esposa, Marta, estava ao seu lado todos os dias. Seus 3 filhos se revezavam para visitá-lo. E sua igreja, pequena mas fervorosa, orava sem cessar. O pastor ia ao hospital 3 vezes por semana para orar com ele. Dr. Ricardo testemunhou tudo isso com uma mistura de pena e irritação. Pena porque via um homem bom sofrendo. Irritação porque via aquela ilusão de fé sendo alimentada. Seu Samuel, ele disse certa vez, sendo direto como sempre era, o Senhor precisa aceitar a realidade. O câncer venceu. É hora de pensar em cuidados paliativos, em se despedir da família com dignidade. Samuel olhou para ele com olhos fundos, mas ainda brilhantes. Doutor, eu sei que vou morrer. Mas eu não tenho medo. Porque eu sei para onde vou. E se Jesus quiser me levar hoje, eu estou pronto. Mas se ele quiser me deixar mais um pouco, eu fico. A decisão não é minha, é dele. Ricardo balançou a cabeça, incrédulo. Isso não faz sentido algum, seu Samuel. Para o Senhor não faz, Samuel sorriu fraco. Mas um dia vai fazer. Eu oro por isso, doutor. Oro para que o Senhor encontre a fé antes que seja tarde demais. Ricardo saiu do quarto sem responder. Achou aquilo patético. Um homem morrendo, usando suas últimas energias para orar por um médico que nem acreditava em oração. Naquela terça-feira, o estado de Samuel piorou drasticamente. Ele havia passado os últimos 3 dias praticamente inconsciente, sustentado apenas por medicamentos para dor e hidratação venosa. A família sabia que era questão de horas. Marta não saiu do lado dele. Segurava sua mão, rezava baixinho, cantava hinos que eles costumavam cantar juntos na igreja. Os filhos estavam na sala de espera, destruídos, mas tentando ser fortes. Às 23h30, Samuel teve uma parada cardíaca. Os monitores dispararam. Ricardo e a equipe correram para o quarto. Massagem cardíaca, adrenalina, desfibrilador. Tentaram por 7 minutos. Nada.
Pode parar, Ricardo disse, tirando as luvas. Ele se foi. Marta desabou em lágrimas. Uma enfermeira a amparou, levando-a para fora do quarto para dar a notícia aos filhos. Ricardo ficou sozinho com o corpo, preenchendo os papéis de óbito. Foi então que aconteceu. Ricardo estava de costas para a cama, escrevendo na prancheta, quando sentiu uma presença. Não era algo que ele pudesse explicar cientificamente, mas era inegável. O ar no quarto mudou. Ficou denso, pesado e, ao mesmo tempo, estranhamente pacífico. Ele se virou. Havia um homem no quarto. Em pé, ao lado da cama de Samuel. Ricardo não o tinha ouvido entrar. A porta estava fechada. Não tinha passado ninguém. Quem é você? Como entrou aqui? Ricardo perguntou, confuso e irritado. Este quarto está interditado. Saia imediatamente. O homem não respondeu. Apenas olhou para ele. E aquele olhar. Ricardo nunca conseguiria descrever completamente. Havia algo naqueles olhos. Uma profundidade infinita. Uma luz que não vinha de nenhuma fonte física. Uma autoridade silenciosa que fez o médico engolir suas próximas palavras. O homem era simples. Túnica branca, aparência humilde, barba, cabelos longos. Mas havia algo nele que era completamente sobrenatural. Ricardo sentiu suas pernas tremerem. Seu coração, sempre tão controlado, começou a acelerar. Eu disse para sair. Ricardo tentou manter a autoridade na voz, mas ela saiu trêmula. O homem finalmente falou. Sua voz era suave, mas ecoava no quarto como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo. Este homem ainda não completou seus dias. Ricardo piscou, tentando processar o que estava acontecendo. Do que você está falando? Este homem está morto. Eu mesmo declarei o óbito há 3 minutos. O homem virou-se para a cama. Estendeu a mão e tocou o peito de Samuel, exatamente onde o coração havia parado. E então, o impossível aconteceu. O monitor, que estava desligado, acendeu sozinho. E começou a apitar. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. Um ritmo cardíaco. Fraco, mas presente. Ricardo ficou paralisado, a prancheta caindo de suas mãos. Não, não é possível. Samuel inspirou. Um movimento brusco, violento, como alguém que estava se afogando e finalmente encontra ar. Seu peito subiu e desceu. Os olhos se abriram. Samuel. O médico correu para a cama, incrédulo. Pegou o estetoscópio com mãos trêmulas e colocou no peito do paciente. Havia batimentos. Claros. Regulares. Impossíveis, mas reais. Ele se virou para confrontar o homem misterioso, para exigir explicações, para entender o que diabos estava acontecendo. Mas o quarto estava vazio. O homem havia desaparecido. A porta continuava fechada. Não havia como ele ter saído sem Ricardo ver. O que foi isso? Ricardo sussurrou para si mesmo, tremendo. Samuel virou a cabeça lentamente e olhou para o médico. Seus olhos, que estavam opacos e sem vida minutos atrás, agora brilhavam. Ele veio me buscar, doutor, Samuel disse, sua voz rouca mas clara. Mas me mandou de volta. Disse que ainda não é minha hora. Quem? Quem veio te buscar? Ricardo perguntou, mas no fundo já sabia a resposta. Jesus. Samuel sorriu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vi Jesus, doutor. E ele estava com aquele homem que acabou de sair daqui. Eles são a mesma pessoa. Ele tocou em mim e eu voltei. Ricardo caiu sentado na cadeira ao lado da cama, em choque. Suas mãos tremiam. Sua mente racional tentava encontrar explicações. Erro no diagnóstico, coma, catalepsia, qualquer coisa. Mas ele sabia. Ele tinha visto. Tinha verificado pessoalmente. Samuel estava morto. Clinicamente morto. E agora estava vivo. A notícia se espalhou pelo hospital em minutos. Enfermeiros, médicos, seguranças, todos correram para o quarto. Marta e os filhos voltaram correndo, sem acreditar no que viam. Samuel estava sentado na cama, fraco, mas vivo. Consciente. Falando. Fizeram todos os exames possíveis. Eletrocardiograma, tomografia, ressonância. Os resultados eram impossíveis de ignorar. O coração de Samuel estava batendo normalmente. As metástases que cobriam seus órgãos haviam diminuído. Não desaparecido completamente, mas reduzido significativamente. Isso não faz sentido médico, um colega de Ricardo disse, olhando os exames.
É como se o corpo dele tivesse retrocedido 3 meses em questão de minutos. Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou no hospital, sentado na sala dos médicos, revivendo a cena várias e várias vezes. O homem no quarto. O toque. A ressurreição. Os olhos daquele homem. Ele tentou racionalizar. Tentou encontrar explicações científicas. Mas quanto mais pensava, mais percebia que estava fugindo da única explicação que fazia sentido. Ele havia testemunhado um milagre. Algo sobrenatural. Algo divino. 3 dias depois, Samuel recebeu alta médica. Ele ainda tinha câncer, mas seu corpo havia se estabilizado de forma inexplicável. Os médicos disseram que ele teria mais alguns meses, talvez um ano. Antes de ir embora, Samuel pediu para falar com o Dr. Ricardo em particular. Doutor, ele disse, segurando as mãos do médico, eu sei que o senhor não acreditava em nada. Mas agora o senhor viu. O senhor estava lá. Jesus entrou naquele quarto e me trouxe de volta. Não por mim, mas por você. Ricardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos pela primeira vez em anos. Por quê? Por que ele faria isso? Porque ele te ama, doutor. Porque ele quer que você saiba que ele é real. Que existe sim vida depois da morte. Que existe esperança. Que existe propósito. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, o Dr. Ricardo Mendes caiu de joelhos pela primeira vez em 20 anos. E orou. Pediu perdão por sua arrogância, por sua cegueira, por ter fechado o coração. E entregou sua vida a Cristo. 6 meses depois, Samuel partiu em paz, cercado pela família. E o Dr. Ricardo estava lá, segurando sua mão, orando com ele. Hoje, Ricardo ainda é oncologista. Mas agora, ele trata não apenas do corpo, mas oferece esperança para a alma. Ele conta sua história para cada paciente que perde a fé. E sempre termina dizendo, eu era o maior cético que você poderia conhecer. Mas eu vi. Eu estava lá. E posso te garantir, Jesus é real. E ele tem poder sobre a morte. Esta é uma história real de transformação. Uma história que prova que não existe coração tão endurecido que Deus não possa alcançar. Não existe descrença tão profunda que um milagre não possa quebrar. Se você está assistindo e não acredita em nada, saiba, Deus está provando sua existência para você todos os dias. Às vezes, de formas sutis. Às vezes, de formas impossíveis de ignorar. A questão não é se ele é real. A questão é, você está disposto a ver? Para aqueles que estão orando por alguém que não crê, não desistam. Samuel orou por seu médico até seu último dia. E Deus respondeu de uma forma que ninguém esperava. Continue orando. Continue acreditando. Deus está trabalhando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Que esta história toque seu coração. Que ela tire suas dúvidas. Que ela acenda em você a fé que transforma vidas. Compartilhe esta mensagem. Alguém precisa ouvir isso hoje. Deus abençoe você e sua família. Até a próxima história de fé.